Olá, pessoal! Vamos dar prosseguimento, então, à parte 2 do nosso terceiro módulo. Como eu tinha comentado com vocês, hoje nós vamos iniciar a trabalhar o atomismo lógico. Eu faço essa separação que, conforme um grande comentador brasileiro, que é o Margutti Pinto, acerca de Wittgenstein, que vai dizer que a gente pode separar o pensamento dele na escada lógica e na escada ética, no sentido que ele vai subindo os degraus da argumentação dele para nos mostrar como estão essas relações entre linguagem e realidade. Certo? Bom, no que tange a questão da escada lógica, o Wittgenstein vai, na verdade, ele compreende que as nossas possibilidades de representação da linguagem vão depender da nossa capacidade para nós representarmos corretamente proposições que são proposições de natureza empírica. A gente tem que levar em consideração que quando a gente fala de proposições, a gente está falando do que ele vai dizer que são proposições complexas. Mas as proposições complexas para o Wittgenstein elas são divididas, elas podem ser analisadas em proposições simples, em composições simples ou atômicas, em combinação, na verdade, combinações de proposições simples ou atômicas. Essas proposições simples ou atômicas, por sua vez, vão ser combinações lógicas de signos simples. Bom, uma das questões que vocês podem fazer é o que é essa proposição atômica, proposição elementar ou proposição simples que a gente está falando. Wittgenstein não dá um exemplo, ele não exemplifica o que seriam essas proposições elementares, então se torna um pouquinho complexo de compreender. Mas ele vai dar alguns requisitos para nós sabermos o que é uma proposição elementar. Eu vou fazer uma breve leitura de uma passagem do dicionário Wittgenstein, do Locke. É um dicionário que até vou passar para vocês, que vai falar sobre a questão das proposições elementares. E aí depois eu vou falar de algum desses critérios para vocês entenderem um pouquinho melhor do que a gente está falando aqui, certo? Bom, proposição elementar. A gramática tradicional considerava como simples as sentenças estruturadas em um sujeito e predicado, tais como Mary é loira. Geralmente, quando se pensa em proposição elementar, a gente pensa, será que é isso? Mas não, aqui já diz, não é isso. Não é uma proposição que tem sujeito e predicado, simplesmente. No atomismo lógico, em contraposição, utilizou-se a lógica moderna para mostrar que tais proposições são, na verdade, moleculares, ou seja, não são atômicas. Isso é, funções de verdade de proposições mais simples. As proposições atômicas ou elementares são as proposições mais simples em que podem ser analisadas todas as demais proposições, mas que não admitem, elas próprias, uma análise em que se obtenham proposições ainda mais simples. Para Russell, os fundamentos do conhecimento fornecem também os fundamentos do significado linguístico. Segundo seu princípio de familiaridade empirista, toda proposição que podemos compreender deve-se compor-se de nomes que se referem a dados dos sentidos com os quais mantemos uma relação de familiaridade. Uma proposição só é dotada de significado se todos os seus reais elementos constituintes são sucedâneos de algo, ou seja, substituem algo, algo na realidade, digamos, é algo que é sucedâneo de algo, é que substitui algo, um nome se refere, é melhor dizer se refere. E somente a existência de dados dos sentidos e da memória é imune à dúvida cartesiana. A proposição isto é branco, quando se refere a um dado dos sentidos presentes, versa sobre o que de mais simples em termos de fato podemos apreender. Embora Russell não tenha excluído a possibilidade de análise de proposições estender-se indefinidamente. Bom, o que eu queria mostrar aqui, na verdade, o que é de importante para vocês grifarem sobre essa passagem que foi lida, é a ideia do que essa proposição composta de sujeito e predicado não é, na verdade, que nós entende-se aqui em Wittgenstein por proposição atômica. Na verdade, essa seria uma proposição molecular e essa proposição poderia ainda ser dividida em elementos mais simples, em proposições mais simples, seria uma combinação
dessas outras proposições. Como eu tinha comentado, existem alguns requisitos mais adiante que o Bloch vai colocar com relação a essas proposições para nós sabermos, né, como o que é uma proposição atômica. Embora não fique extremamente claro, eu não vou cobrar isso de vocês, que vocês entendam perfeitamente bem, até porque é bastante complexo isso, e nem o Wittgenstein mesmo não dá uma exemplificação do que seriam essas proposições atômicas. Ele vai colocar alguns requisitos, entretanto. Ele diz que elas são proposições logicamente independentes. Logicamente independentes, ele vai dizer com esse termo que elas não podem ser inconsistentes entre si e nenhuma implicar em outra. Então, se a gente pensar na proposição se P, então Q, essa não poderia ser uma proposição atômica. Ele vai dizer por quê? Porque, na verdade, se P, então Q, significa que Q, esse elemento está contido dentro do outro elemento, então ela não pode ser atômica. Como a gente disse, uma proposição atômica ela não pode ser dividida em outras proposições. Então, aí ele vai dizer que aqui nós não temos uma proposição atômica. Da mesma forma, ele vai dizer que se P contradiz Q, então não Q, a negação de Q está contida dentro de P. Então, aqui também nós não podemos ter uma proposição atômica, certo? Então, esse é o sentido de que elas são logicamente independentes. Ele vai dizer também que elas são figurações. E as figurações vão afigurar estados de coisas, como vocês viram, e asserir uma combinação de determinados objetos. Eles vão possuir, né, uma combinação de determinados objetos. Bom, ele vai dizer também que são um nexo ou combinação de nomes. E aqui eu faço a leitura da passagem do Bloch para vocês. Uma proposição atômica compõe-se de nomes próprios lógicos em combinação imediata, que funcionam como sucedâneos, substitutos de objetos simples. As proposições atômicas elementares afiguram esses estados de coisas, combinando os nomes de tal forma que o arranjo corresponda a uma combinação possível de objetos. Então, a gente vê que aqui essa característica de que são um nexo ou combinação de nomes imediatos, né, sem algum elemento de ligação ali. Bom, ainda na verdade, o Bloch vai colocar outros requisitos, mas eu trouxe apenas esses aqui, porque eu achei que eles são mais palpáveis com relação ao que a gente está falando, e mais para que vocês tenham uma ideia de que há um desenvolvimento posterior dessa ideia, mas que não é o nosso alvo de interesse aqui na disciplina. Mas para vocês saberem que existe esse desdobramento do que pode ser essa proposição atômica, embora tenha toda essa complexidade que eu mencionei para vocês. Bom, então, novamente, vamos retomar aquilo que nós estávamos falando. Então, Wittgenstein vai dizer que nós temos proposições complexas, que são analisadas em combinações de proposições elementares, e essas proposições elementares são combinações de signos simples, certo? Ele vai dizer, com relação a esses símbolos simples, que eles não são fatos, eles não são fatos linguísticos. E ele vai dizer, na verdade, ele vai fazer essa afirmação de que eles não são fatos linguísticos, porque quando eu falo acerca de um objeto simples que existe na realidade, por exemplo, vamos supor que eu vejo uma cadeira aqui e eu pense cadeira, aí eu pense cadeira. Só que quando eu pensar cadeira, na verdade a proposição que está implícita aqui é isso aqui é uma cadeira, isto é uma cadeira. Pensar cadeira, a cadeira. Isto é uma cadeira, está implícito. Então, na verdade, para eu trazer esse elemento, esse símbolo simples para a linguagem, eu vou fazer uma transformação, na verdade, eu vou ter que expressar isso por meio de uma proposição, de uma proposição complexa. Então, por isso que ele vai dizer que os símbolos simples não existem como fatos linguísticos. Eles vão existir, eles não, porque há essa transformação, certo? Bom, então ele vai dizer que nós não temos acesso a esses signos simples, né? Mas ele vai dizer que é importante que a sua existência
vai ser condição de possibilidade da determinação do sentido de uma proposição. Nós necessitamos desse signo simples para compormos uma proposição que possua sentido, certo? Então, na verdade, não significa que ele não tenha importância, só que ele não é um fato linguístico. Bom, então nós vemos aqui que é uma correspondência bastante interessante. Ele vai dizer que um símbolo simples, quando a gente está falando aqui em símbolo simples, a gente está falando de algo relacionado à linguagem, do âmbito da linguagem, embora ele não seja um fato linguístico. E ele vai dizer que um símbolo simples se refere, né, corresponde a um objeto simples da realidade, certo? E assim como um fato simples da linguagem vai corresponder a um fato simples da realidade. Até me desculpem, acho que teve uma hora que eu falei algo da realidade como símbolo simples, mas eu queria dizer objeto simples. Então, o símbolo simples da linguagem corresponde a um objeto simples, assim como um fato simples da linguagem vai corresponder a um fato simples da realidade. Nós temos, portanto, por conseguinte, as proposições complexas, né, linguísticas, que vão corresponder a fatos complexos na realidade. Então, nós temos essa correspondência bem visível, bem marcada. Então, ele vai dizer que as proposições atômicas possuem sentido, né, porque são fatos linguísticos que têm a mesma forma e são projetados por fatos que não são linguísticos, né, os fatos da realidade. Então, assim, ele vai dizer que a verdade ou falsidade das proposições atômicas será estabelecida por comparação com os fatos. A verdade ou falsidade de uma proposição, na verdade, seja atômica ou não, uma proposição complexa também, na verdade, vai ser estabelecida por comparação com os fatos. Eu tenho, vamos supor, se alguém me disser, o fulano está sentado, eu vou olhar ali para a realidade, vou ver se ele está de fato sentado, é uma proposição verdadeira. Se não estiver, é uma proposição falsa. Então, vocês notem, e é importante nós notarmos isso aqui, que as proposições eu vou poder falar de verdade e falsidade na medida em que eu vou poder comparar com a realidade. É necessário que eu possa olhar para a realidade e possa compará-la, porque como vocês viram anteriormente, ele vai dizer que a linguagem é um espelho da realidade. Então, vocês já se questionem como é que eu vou falar de proposições metafísicas que eu não tenho nenhuma referência na realidade para apontar e para pensar sobre se ela é verdadeira ou falsa, Eu não tenho como pegar, por exemplo, uma proposição, o homem é livre, e verificar na realidade se ela é verdadeira ou falsa, se nós estivermos pensando numa concepção abstrata, né? Então, isso já é um indício daquilo que a gente vai ver nas questões da ética, certo? De como ele pensa a questão da realidade, da linguagem com realidade, dessa relação. Bom, então a gente vê, como eu já tinha mencionado, que há um paralelismo entre linguagem e mundo. E importa nós vermos aqui o que significa mundo e o que significa realidade. Mundo, para Wittgenstein, e essa vai ser a primeira proposição do Tratados, que ele vai dizer que o mundo é tudo que é o caso. Ou seja, a totalidade dos fatos, não das coisas, a totalidade dos fatos. O mundo é tudo aquilo que é o caso no sentido de que é verdadeiro, né? Tudo que acontece de fato, né? De fato na realidade. E a realidade, ele vai dizer que é o conjunto formado por todos os estados de coisas possíveis. Então, é interessante vocês verem essa diferenciação. Então, a realidade, a noção de realidade é mais abrangente que a relação de mundo. O mundo é tudo que é o caso, e a realidade vai ser o conjunto formado por todos os estados de coisas possíveis, mesmo aqueles que não são o caso no nosso mundo, mesmo aqueles que não são o caso. Então, ele vai fazer uma afirmação bastante interessante. Ele vai dizer que, se nós conhecêssemos todos os objetos simples que compõem o mundo, a gente poderia conhecer todas as combinações possíveis desses objetos, né, do mundo, e assim nós poderíamos conhecer a realidade. Né? Porque se a realidade é o conjunto formado por todos os estados de coisas possíveis, se nós soubéssemos
pudéssemos pensar na combinação de todos esses elementos, nós poderíamos conhecer a realidade. E aí, que é compreendida como isso que nós falamos, formado por todos os estados de coisas possíveis. Por fim, ele vai dizer ainda que os signos simples vão formar a substância da linguagem, enquanto que os objetos simples vão formar a substância do mundo. Porque aqui, como vocês vejam, né, os símbolos simples vão formar a substância da linguagem, porque eles são referentes à linguagem, enquanto os objetos simples vão formar a substância do mundo, que se referem à realidade. Ele vai dizer que a lógica, por sua vez, vai funcionar como a essência do mundo, o cimento comum, na verdade, vai organizar a realidade e a linguagem, ou seja, a forma lógica. Aqui vem novamente a noção de forma lógica, que nós vimos que era o que havia de comum, que é o que há de comum entre a linguagem e a realidade. Então, a lógica vai ser, a forma lógica vai ser essa essência do mundo, que vai permitir esse paralelismo que ele está defendendo aqui, que existe. Então, ele vai dizer que a linguagem descreve a realidade, ela possui essa função descritiva, designativa, como nós já vimos, vai designar as coisas, os objetos que existem no mundo, na realidade, descrever os objetos que existem no mundo, e vai constituir como vai ser o conjunto de todas as descrições possíveis desses estados de coisas. Então, ele diz, sendo ambos estruturados pela lógica, nós podemos equiparar os seus limites ao limite do espaço lógico, que constitui o conjunto de tudo que é logicamente possível. Então, a gente vê aqui que, para Wittgenstein, linguagem e realidade possuem os mesmos limites, porque são estruturados pela lógica, né, e possuem o limite do espaço lógico. Tanto a linguagem quanto a realidade só podem dizer respeito àquelas coisas que são possíveis logicamente. Portanto, ele vai dizer que elas possuem os mesmos limites, e por isso que há também essa possibilidade de correspondência, certo? Na nossa próxima videoaula, nós veremos os desdobramentos de modo mais... de modo focado, de modo bem estruturado, sobre as questões da metafísica, ética e estética, né? E como, a partir dessas teorias dele, nós chegamos à ideia de que o que nós não podemos dizer, nós podemos apenas mostrar, né? E que essas proposições provenientes dessas áreas seriam sem sentido, certo? Eu espero que vocês já tenham conseguido entender um pouco o porquê que ele vai chegar nesse tipo de conclusão, né? Com essas nossas aulas, mas nós exploraremos isso um pouquinho melhor na nossa próxima videoaula. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham uma boa semana e bons estudos.